Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para fazermos uma leitura na Palavra de Deus. Hoje eu quero ler livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é diferente do livro de Eclesiástico. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo Salomão, filho do rei Davi. O capítulo 1 diz assim: As palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Bem, aqui nós vemos quem escreveu este livro. Foi Salomão, que era filho do rei Davi, e que se tornou rei em Jerusalém. Salomão diz assim: Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração se vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce e o sol se põe e corre de volta ao seu lugar onde nasce. O vento vai para o sul e faz seu giro, vai para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios correm, para ali continua a correr. Todas as coisas estão cheias de cansaço, ninguém a pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que tem sido, isto é o que há de ser. O que se tem feito, isto se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Ele já existiu nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das gerações passadas, nem das gerações futuras haverá lembrança entre os que virão depois delas. Vou dar um tempo aqui, fazer esse breve comentário, amados. Então nós vemos aqui que Salomão era rei de Israel, filho do rei Davi, e quando ele assume o trono de Israel, Salomão decide trabalhar para desenvolver um reinado que fosse próspero. Salomão acreditava que por meio do trabalho ele faria algo melhor pela sua nação. Mas com o passar do tempo, Salomão começou a sentir cansaço. Ele começou a se afadigar. E ele analisa, ele diz que tudo é vaidade. Até mesmo no trabalho ele diz que tudo é vaidade. Ele diz vaidade de vaidade. E ele interroga: que proveito tem o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Ele viu que tanto trabalhar só traz cansaço, só traz fadiga. Então Salomão, ele continua dizendo que de que proveito tem isso? Ele diz que uma geração vai, outra geração vem, que a terra ela permanece no mesmo lugar. A terra não sai do seu local. Ela permanece no mesmo lugar. Mesmo uma geração vindo e a outra geração morrendo, mas a terra permanece. Aí ele passa a refletir sobre o nascer do sol. O sol nasce, o sol se põe, e ele volta ao mesmo lugar de onde nasceu. Ele passa a refletir sobre os ventos e faz uma analogia sobre o vento. Ele diz que o vento vai para o sul, faz seu giro, vai para o norte, volve e revolve-se na sua carreira e retorna ao mesmo circuito.
Ele olha para os ribeiros, ele diz que todos os ribeiros vão para o mar. E o mar, contudo, ele permanece com a mesma quantidade de água. Que todos os rios correm ali e continuam a correr. Aí ele diz que todas essas coisas trazem somente cansaço. Que ninguém pode explicar isso. Mas assim mesmo, ao contemplar, os olhos não se fartam de ver isso. E os ouvidos, ao ouvirem, não se enchem de ouvir. Ele diz que tudo aquilo que tem sido, isso é o que há de ser. E o que se tem feito também se tornará a fazer. Nada acontece por acaso, tudo tem a sua rotina normal. Nada há que seja novo, diz ele. Tudo já foi criado desde o início da criação. Nós vivemos hoje no mundo da tecnologia. Mas quem criou a tecnologia das grandes pirâmides? Que até hoje não consegue se explicar. De que maneira foi criado as pirâmides, pedras sobre pedras, sem ter um guindaste? E ele diz que tudo que possa dizer isso é novo já existiu. Não há nada que possa dizer isso é novo. Ele já existiu nos séculos que foram antes de nós. Quem explica as construções feitas pelos maias, as energias solar criado pelos maias, povo da antiguidade que foi extinto, ninguém consegue explicar. Dizem alguns cientistas que eles foram um povo tão sábio que eles superaram-se em sabedoria e que a Terra não conseguiu ter esse povo mais na Terra e por isso ele desapareceu. Então tudo diz Salomão que tudo, não existe nada que possa dizer isso é novidade. Ele diz que já foi no século passado. Mas não há lembrança, diz ele, das gerações passadas. E nem das gerações futuras haverá. As pessoas não irão lembrar dos grandes feitos que você fez, a não ser que se escreva em um livro. E assim mesmo alguém terá que ler este livro e colocar em questão, será que essa pessoa fez realmente isso? Então é isso que Salomão diz. Agora do versículo 12 em diante, ele passa a enaltecer a sabedoria. Ele diz que a sabedoria, até mesmo na sabedoria não tem sentido. Ele diz assim: eu, pregador, fui rei sobre Israel e Jerusalém, e apliquei o meu coração a inquirir, a investigar com a sabedoria, a respeito de tudo quanto se faz debaixo dos céus. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para que nele se exercite. Atentei para as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e desejo vão. O que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode enumerar. Falei comigo mesmo, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, tenho tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. E apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. E vim a saber que também isso era desejo vão. Porque na multidão da sabedoria há muito enfado. E o que aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Então Salomão, depois de ter contemplado a natureza, depois de ter refletido sobre todas as gerações que antecederam a ele, ele descobre que tudo isso era vaidade, que até mesmo trabalhar demais só traria a ele canseira. Eu não estou dizendo para você que você não deve trabalhar. É bom trabalhar, é bom ter sua casa própria, seu automóvel,
seus bens é muito bom. Então, Salomão ele faz essa analogia e ele diz que até na sabedoria não tem sentido. Ele diz que, como pregador, que foi rei de Israel em Jerusalém, ele aplica ao seu coração a investigar, a inquirir e a investigar, a procurar obter essa sabedoria. Ele investiga a respeito de tudo quanto se faz debaixo dos céus. E ele descobre que isso era apenas uma enfadonha ocupação que Deus deu aos filhos dos homens para que eles possam exercitar a sua própria mente. Então ele atenta para as obras que se fazem na face da terra. Ele vê que isso tudo não passa de vaidade, que é um desejo vão de prosperidade que o ser humano tem. É um desejo de riqueza, de possuir bens. Mas ele analisa que aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que realmente vive na corrupção, vive na prática da maldade, essas pessoas nunca irão mudar, diz ele. Será sempre torto. Uma pessoa da natureza maligna sempre terá essa natureza maligna, a não ser que seja impactado com a verdade do sangue de Cristo. E ele diz que aquilo que falta não se pode aumentar. A pessoa que tem falta muitas vezes de entendimento, até as suas palavras são como uma palavra tola. Aí ele falou com ele mesmo, diz, ele analisando, ele conversa com ele mesmo. Ele diz, eis que me engrandeci. Ele diz, olha Salomão, você é um homem grande agora, você se tornou grande. Você é uma pessoa que tem mais sabedoria do que todos o que houve antes de você. E não haverá outro igual a você. E ele diz que na verdade ele tinha uma larga experiência da própria sabedoria e do conhecimento. Por quê? Porque ele busca essa sabedoria. Ele faz um estudo profundo para ter a sabedoria e para ter o conhecimento. Aquilo que parecia ser mistério para Salomão, ele procurava desvendar através dos estudos, do análise. Ele não se cansava de tanto buscar acumular essa sabedoria. E ele aplicou o coração a conhecer essa sabedoria, a conhecer até mesmo os desvarios da própria vida e as loucuras. Sabemos que Salomão acabou praticando loucura, fez coisas que para um homem sábio como ele não deveria fazer. Mas ele diz que isso ele fez buscando conhecer a própria sabedoria. Ele praticou loucura, ele andou pelo caminho tortuoso e ele veio a saber que também isso era apenas um desejo vão, um desejo que não se realizava. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta o conhecimento aumenta em tristeza. O que Salomão está falando? Salomão está falando, se você for próspero, quanto mais bens você possuir, quanto mais rico você for, se você tem uma empresa, quando a empresa cresce muito, o que vai acontecer também? Vai acontecer que também com esse crescimento da empresa virá os problemas. Você terá que enfrentar, muitas vezes, revolta dos seus funcionários, terá que enfrentar processo na justiça, você terá que procurar um meio para solucionar os problemas, e tudo isso lhe traz cansaço, lhe traz somente tristeza, não te dá alegria. Eu, pregador, presbítero Gregório, sempre preguei a palavra de Deus e sempre eu digo a vocês que não almejam uma grande riqueza. Eu tenho uma vida cômoda, uma vida feliz, mas antes eu era muito pobre. E hoje, analisando, olhando para o meu passado, eu vi que algo muito bom aconteceu na minha vida. Mas isso aumentou a minha alegria? Não, eu continuo sendo o mesmo de quase 40 anos atrás.
o meu interior continua sendo o mesmo. Não aumentou a minha alegria. É isso que Salomão está falando. Quanto mais você enriquece, quanto mais você adquire bens, você vai se cansar. E tudo isso vai aumentar o teu conhecimento em aumento da sua própria, como diz assim, da sua própria responsabilidade. Mesmo tendo grande conhecimento, você ainda terá grande tristeza. É o que Salomão diz, pregador da palavra de Deus. Ele nos mostra que tudo é vaidade. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus.